Fala galera, beleza? Moisés aqui para mais um vídeo. E é o seguinte pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa personagem bíblica que é tão importante, principalmente na Antiga Aliança, que é Sara, ou conhecida como esposa de Abraão. É o seguinte pessoal, nesse vídeo então a gente vai falar um pouquinho sobre Sara, lembrando também que a gente fez um artigo lá no blog, e nesse artigo, pessoal, tem todas as informações escritas de uma forma um pouquinho mais lógica que vocês vão ver aqui no vídeo. Então lá no artigo tem um pouquinho mais de detalhe, todas as referências do que eu vou falar aqui também está lá no artigo. E é isso aí, pessoal. E você que já é aluno da biblioteca, você também tem acesso a esse material em PDF e PowerPoint na área de membros, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui então. Quem foi Sara? A primeira coisa que a gente tem que definir aqui, quem foi Sara na Bíblia? Sara na Bíblia, pessoal, foi exatamente a esposa de Abraão. A gente vai começar a ver o nome de Sara aparecendo lá em Gênesis, no capítulo 12. Então essa personagem, Sara, era a esposa de Abraão. Vamos conhecer aqui então algumas características de Sara e algumas coisas aí que a gente vai conversar durante esse estudo. Então primeira coisa, pessoal, Sara em hebraico, vou até escrever o nome dela em hebraico para vocês verem. Então Sara em hebraico se escreve exatamente desta forma. E o nome Sara em hebraico, pessoal, significa exatamente princesa. A raiz da palavra Sara, como vocês que já estudaram hebraico com a gente sabe, a raiz da palavra é Sar. E Sar em hebraico é príncipe. E a gente sabe que em hebraico, quando a gente vai passar uma palavra para o feminino, em geral a gente coloca o A no final, né? Ou a letra correspondente ao A. Então ficou Sar, que é príncipe, e Sara, que é princesa. Então o nome Sara em hebraico, pessoal, é exatamente princesa. Então eu até coloquei algumas observações aqui. Então a gente tem o primeiro nome dela que a gente vê na Bíblia, lá o antigo nome dela como Sarai, e lá no novo nome que ela recebe, Deus ele vai lá e troca o nome de Sara, ao invés de ser Sarai, vai começar a passar a ser Sara. A gente conhece esse personagem bíblico, que é a Sara, mais pelo nome de Sara. Dificilmente a gente chama de Sarai. Então o primeiro nome de Sara foi Sarai, o nome original dela. Depois Deus vai lá e muda o nome para Sara, beleza? Bom pessoal, vamos avançar aqui agora um pouco e conhecer algumas características de Sara. A primeira característica que eu notei aqui de Sara é que Sara ela era esposa de Abraão e ao mesmo tempo que ela era esposa de Abraão, ela era também meio-irmã de Abraão. Pessoal, por que ela era meio-irmã de Abraão? Porque ela era filho de Tera. Tera era o pai de Abraão. Então, por esse motivo, ela era meia-irmã de Abraão. Então, Abraão era esposo de Sara e meio-irmão dela também. Beleza? Isso aqui vocês podem encontrar lá em Gênesis, no capítulo 12 e no versículo 12. Então, a primeira característica de Sara, ela era esposa de Abraão e meia-irmã de Abraão. Segunda característica, pessoal, ela era uma moça extremamente bonita. Pode ser que ela seja uma das mulheres mais bonitas lá do Oriente Médio nos tempos bíblicos, porque lendo algumas passagens bíblicas dá a entender que ela era realmente muito bonita. E aqui vai entrar agora, pessoal, umas curiosidades bem legal para vocês. Quando a Bíblia fala que Abraão ele vai para a terra do Egito, os irmãos já conhecem a história, né? A Bíblia diz que Abraão ele fala com Sara, fala: Sara, chegando lá no Egito, você fala que você é exatamente a minha irmã. Porque se a gente entrar lá e eles souberem que você é minha esposa, pode ser que eles queiram me matar para poder ficar com você, porque ela era muito bonita. E o que acontece, pessoal? Aqui entra uma coisa que eu acho bem interessante. Quando eles vão para a terra do Egito, pessoal, muitas pessoas imaginam Sara, né, uma moça novinha, uma mocinha na flor da idade, uma moça muito linda. Mas na verdade, pessoal, ela já tinha aqui 65 anos. Então assim, dentro da cronologia bíblica, a gente fala que Sara ela tinha 65 anos. Basta você ler Gênesis no capítulo 12. Então assim, Sara já não era mais uma adolescente, mas ela já era, né, nos dias de hoje pelo menos, a gente fala assim, é uma senhora, né? Então Sara, mesmo sendo uma pessoa de idade avançada, 65 anos, ela ainda era muito bela. Tanto é que Abraão ele até resolve mentir ali, ou aí já entra aquela discussão, né? Se ele mentiu ou se ele omitiu informação, enfim. Aí isso aqui já é um assunto de um outro vídeo. Mas Abraão ele acaba mentindo e falando para Faraó que Sara não era sua esposa, mas sim
a sua irmã. Então assim, mesmo ela sendo já um pouco de idade um pouco avançada, ela tinha ainda uma beleza que sobressaía naquela época. Então assim, pessoal, eu não sei qual é o padrão de beleza dentro do Egito, principalmente para as mulheres naquela idade. Só que Sara possivelmente ela era muito bonita ainda, totalmente acima da média das mulheres egípcias, beleza? Aí avançando um pouco a história, pessoal, a Bíblia diz então que Abraão ele comete esse pequeno erro, né? Ele mente para Faraó falando que era irmã, só que ele vai repetir esse episódio lá na frente. Olha que legal, pessoal. Isso acontece em Gênesis capítulo 12, quando Abraão vai lá na terra do Egito e mente sobre Sara. Já no capítulo 20, ele comete o mesmo erro. A Bíblia diz que ele vai peregrinar na terra de Gerar, e lá nessa terra de Gerar, ele acaba cometendo esse mesmo erro com Abimeleque. Ele chega na terra e fala, ele combina com Sara e fala, lá a gente vai falar que você também é minha irmã e não a minha esposa, porque se falar que a gente é casado, pode ser que eles me matem para poder ficar com você. Só que, pessoal, preste muita atenção. O intervalo de Gênesis 12 para o intervalo de Gênesis capítulo 20, existe um tempo muito grande ali. Então, só para vocês entenderem melhor, quando chegaram na terra do Egito, em Gênesis capítulo 12, Sara tinha 65 anos, olha, preste muita atenção. Até chegar em Gênesis capítulo 20, Sara está com aproximadamente ali 89 anos. Então assim, pessoal, mesmo com 89 anos, preste muita atenção nisso, mesmo com 89 anos, Sara ainda era uma mulher muito bonita e totalmente acima do padrão normal ali para as mulheres do Oriente Médio. Então Sara, com 65 anos, ela era muito bonita e passa-se um tempo e ela ainda continua muito bonita, mesmo tendo 89 anos. Então isso aqui é uma curiosidade bem legal que a gente às vezes não para pensar um pouco. Só que isso aqui faz toda a diferença. Beleza? Vamos lá, pessoal, aqui vai entrar também algumas curiosidades bem interessantes. Deus sempre fazendo para Abraão e para Sara uma promessa que viria um filho, que seria o filho da promessa, como os irmãos já conhecem também, que viria Isaac. E o que é legal nessa história, pessoal, é que Sara ela acaba duvidando sempre de Deus. Assim, eu sou muito velha, como que... um detalhe, além de ser velha, ela era estéril. E como que ela daria um filho a Abraão? Olha que legal, pessoal, a Bíblia diz que Sara então pega a sua serva, a serva dela era chamada de Agar, e essa serva chamada Agar acaba concebendo então um filho a Abraão. A união de Abraão com a serva de Sara acabam vindo uma pessoa que vocês já conhecem chamada Ismael. Pessoal, era muito comum lá no Oriente Médio, principalmente nesses tempos, quando uma mulher não podia ter filho, ela emprestava a sua serva para o esposo. Então isso era uma coisa muito comum no Oriente Médio. Você pega a passagem mesmo de Jacó com Raquel, você vai ver Raquel fazendo esse mesmo ato. Então era muito comum as mulheres que tinham poder aquisitivo um pouco maior, quando elas não podiam ter filhos, elas emprestavam então a serva para o esposo. Isso era chamado de concubinato. Inclusive tem um livro do próprio Dr. Rodrigo Silva, que é arqueólogo, ele é da Igreja Adventista, e nesse livro chamado Escavando a Verdade, ele explica um pouco sobre isso. Vou até mostrar para vocês o livro, caso haja interesse vocês podem procurar comprar esse livro. Então nesse livro aqui do Rodrigo Silva, ele explica um pouco essa questão aqui de quando uma mulher não podia ter filho, ela emprestava então a serva para o esposo e o esposo então poderia ter filho para dar continuidade na genealogia. Lembrando que ela só emprestava a barriga, viu, pessoal? O filho acabava voltando então para a mãe, entre aspas, né, para a mãe original. Mesmo a serva gerando o filho acabava sendo como se fosse da mãe original, né, da própria Sara no caso. Então assim, pessoal, aqui são pequenos detalhes assim que vocês podem estudar um pouco mais a fundo depois. Vamos lá, pessoal, então em relação a outras características aqui de Sara. O apóstolo Pedro, ele cita Sara também como um exemplo de mulher que foi sujeita ao seu marido. Então Sara, além de ser bonita, ser formosa, todo aquele detalhe, ela também é um exemplo de mulher que foi citada pelo próprio Pedro como um exemplo de esposa. Pessoal, Sara também ela é citada lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, como uma das mulheres heróis da fé. Então tem a galeria dos heróis da fé e Sara também é citada ali como uma heroína da fé. Então vamos lá, pessoal, eu falei que Sara então empresta sua serva para ter um filho com Abraão, que é justamente o nosso amigo Ismael. A Bíblia diz, pessoal, que passa-se um tempo
e Sara então vai conseguir agora gerar um filho. E esse filho foi propriamente dito o filho da promessa, que foi Isaac. O intervalo de tempo, pessoal, a gente fala que é de 25 anos. Então, passa 25 anos, nasce o filho da promessa, que é Isaac. E para finalizar, pessoal, essa parte aqui do estudo de Sara, a idade que Sara morre é a idade justamente de 127 anos. Essa aqui é uma curiosidade bem interessante que é legal vocês guardarem. A única mulher na Bíblia que tem o nome citado em relação à idade que ela morre é Sara. A maioria das mulheres, quando morrem na Bíblia, a Bíblia não relata a idade. Já com Sara é diferente, quando ela morre é citada a idade dela de 127 anos. Beleza, pessoal? Então esse aqui foi um pequeno vídeo explicando um pouquinho de Sara, espero que vocês tenham entendido. E caso vocês quiserem, se ficou alguma confusão, lê esse artigo na íntegra, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês e vocês vão poder ali fazer a leitura de uma forma mais organizada e anotando as referências. Enfim, o estudo completo então tá no link aqui abaixo, beleza? Então é isso aí, pessoal, se inscreva no canal, você ainda que não é inscrito, se inscreva. E principalmente, pessoal, ative o sininho. Eu sempre peço para vocês ativarem o sininho e deixar um comentário. Fechou? Então até o próximo vídeo e tchau, tchau!